Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre assédio sexual ou moral no ambiente de trabalho, já? Mas e o assédio processual? Você já ouviu falar disso? Quero começar pelo assédio processual porque ele tem acontecido muito nos tribunais do trabalho e tem prejudicado muitos empregados que pleiteiam seu direito na justiça. Tem prejudicado também as empresas que estão usando de artimanhas processuais para conseguir tempo no processo e feito com que a justiça do trabalho acabe não entregando mérito para quem é de direito. Aqui no canal eu vou fazer um vídeo específico sobre o assédio sexual e outro vídeo específico também sobre o assédio moral. Mas antes de comentar sobre esses dois tipos de assédios, eu preciso falar para você sobre o assédio processual. E se você tem interesse nesses assuntos, já se inscreva no canal, deixe o sininho ativado também para você ser notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo, porque aqui no canal toda semana eu trago um assunto interessante para você a respeito do mundo trabalhista. Se você gostou do tema também, deixe o seu like e já compartilhe esse vídeo para quem você acha que seja interessante esse assunto e vamos conversar um pouquinho a respeito do assédio processual na Justiça do Trabalho. O assédio processual é um assunto ainda pouco discutido na doutrina e nos tribunais do trabalho. Ele foi aplicado pela primeira vez em São Paulo em uma situação em que uma empresa foi condenada tanto por litigância de má-fé quanto por assédio processual. Então houve uma ocasião em que havia um processo judicial e a empresa sucumbente, ou seja, a empresa perdedora do processo, foi condenada a pagar uma multa por litigância de má-fé e ainda uma indenização por assédio processual em razão de alguns atos dos advogados que atuaram nesse processo. Nesse caso, a juíza desse processo entendeu que houve assédio processual e ainda classificou esse assédio processual como uma das facetas do assédio moral. Então a primeira coisa que eu tenho que deixar claro para você é que litigância de má-fé é uma coisa totalmente diferente de assédio processual ou qualquer tipo de indenização por assédio dentro do processo. Eu vou te mostrar cada um desses institutos para você entender qual a aplicação prática de cada um deles no caso concreto, para você não confundir e para você entender de uma vez por todas o que é o assédio processual. Vamos lá. Eu vou começar então pela litigância de má-fé. Litigância de má-fé, o que é? É óbvio que mesmo dentro do processo, as partes devem proceder com lealdade e boa-fé. Isso é sem dúvida nenhuma. Isso também porque o comportamento desleal pode acarretar prejuízos à parte contrária e à administração da justiça. Isso causa um retardamento na prestação da tutela jurisdicional pelo Estado, respondendo à parte desleal no processo por um dano causado à outra parte. Então a litigância de má-fé é um ressarcimento pago por aquele que causou algum tipo de prejuízo processual. Ele está litigando de má-fé, ele está agindo processualmente de má-fé com o intuito de retardar o processo ou desestimular a parte contrária. A CLT até um certo momento ela não tratava sobre a litigância de má-fé. Então, quando acontecia alguma situação desleal dentro do processo, era aplicado o Código de Processo Civil, já que a CLT era omissa em relação a isso. Ou seja, pegava-se os institutos lá do Código de Processo Civil, temperava um pouco em relação àquilo que dizia o processo trabalhista e aplicava de forma supletiva. Porém, com a reforma trabalhista isso tudo mudou, porque a partir da reforma a CLT passou a trazer a litigância de má-fé para dentro do processo do trabalho para uma aplicação direta e imediata dentro dos atos processuais. A reforma então incluiu na CLT o capítulo do processo em geral, a seção 4A, e passou a prever a possibilidade de responsabilidade por dano processual em decorrência da litigância de má-fé. Isso está previsto lá no artigo 793 A, B e C. Vou colocar aqui na tela para você ler. Então pause o vídeo, leia com calma cada um desses dispositivos para você entender o que é a litigância de má-fé aplicável ao processo do trabalho. Então, o litigante de má-fé na Justiça do Trabalho será condenado de ofício ou a requerimento a pagar uma multa que será superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Também será condenado a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e também a arcar com os honorários advocatícios, além de pagar todas as despesas que a parte contrária efetuou no processo. E quando forem dois ou mais litigantes atuando ali no mesmo polo, o juiz vai condená-los de forma subsidiária a adimplir todas essas dívidas processuais ou vai condenar cada um deles na medida e na proporção do seu ato desleal que trouxe prejuízos para dentro do processo. Se o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa pode ser fixada em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, o que a gente sabe que não é um valor muito baixo e para quem age dessa forma, é necessária sim a condenação para extinguir do processo do trabalho qualquer tipo de atitude desleal que venha prejudicar o processo. Outra situação nova trazida pela reforma trabalhista é a aplicação de uma multa por litigância de má-fé àquela testemunha que age de forma desleal na audiência no momento da dilação probatória. Então essa multa vai ser aplicada à testemunha que altera a verdade dos fatos ou aquela que omitir os fatos essenciais ao julgamento
julgamento da causa e que posteriormente o juiz possa entender que aquela testemunha tinha consciência daquele fato. Então, para você que vai depor como testemunha na Justiça do Trabalho, fica aqui o meu conselho de amigo, tá? Não minta. Esse dispositivo visa promover a verdade do processo. É basicamente a aplicação prática do princípio da primazia da realidade dos fatos sobre as formas que eu já expliquei para você em um vídeo bem claro aqui do canal. Antes da reforma trabalhista, a testemunha respondia apenas pelo crime de falso testemunho se fosse de fato descoberto na audiência que essa testemunha mentiu. Porém, são raríssimas as situações que acontece esse tipo penal dentro da audiência trabalhista. Eu mesmo nunca vi. E isso fazia com que as testemunhas mentissem descaradamente na frente do juiz e nada acontecia. Agora, com esse novo dispositivo da CLT, é bem perigoso você soltar alguma mentira lá na audiência de instrução, tá? Então, você que é testemunha que foi orientado por algum advogado a mentir na audiência, saiba que você também tem responsabilidade por aquilo que você diz ali. Então, é melhor você não depor na Justiça do Trabalho do que seguir a orientação do advogado que pediu pra você mentir. Vai por mim, é bem melhor. Mas por que eu digo isso pra você especificamente que vai depor em juiz na Justiça do Trabalho? Porque muitas vezes, mesmo que o juiz tenha ciência de que foi o advogado que te instruiu a proferir alguma mentira em audiência, a responsabilidade por essa mentira vai cair somente sobre você, testemunha. O advogado, muitas das vezes, não vai ser responsabilizado. Isso é porque o entendimento prevalecente que existe hoje é que não cabe condenação solidária do advogado por litigância de má-fé na Justiça do Trabalho, já que ao advogado se aplica a independência funcional decorrente do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Porém, existem vários outros doutrinadores que entendem que é cabível sim a condenação solidária do advogado junto com a testemunha à parte no processo do trabalho, já que todos ali agiram de má fé com o intuito de trazer prejuízos processuais ao processo. Em casos excepcionais em que ficar evidenciado no processo que a litigância de má fé partiu do advogado ou que ele colaborou de forma decisiva para sua realização, deve o juiz do trabalho, após propiciar o contraditório, logicamente, condená-lo solidariamente nos próprios autos do processo. Então você que atua em outras áreas, não é especialista em direito do trabalho e acaba pegando ali um ou outro cliente para atuar nessa área de competência, tome cuidado com a litigância de má-fé. Porque por mais que o entendimento majoritário seja de que o advogado não tem nenhum tipo de responsabilidade por proteção da ordem, existem sim juízes que entendem que quando o advogado participou daquela deslealdade processual, ele será sim condenado de forma solidária. E aqui vai uma dica para você que é advogado que está atuando na seara trabalhista. Se você perceber que o seu cliente está mentindo para você, ou você tenta convencê-lo de que a mentira vai prejudicá-lo no processo, ou você dispensa esse cliente. Porque lá na hora da audiência você vai ter problemas, porque o juiz vai identificar a mentira dele. E pode ser que a verdade que ele omitiu para você seja uma surpresa que possa destruir o mérito do processo que você pediu na petição inicial. Então, diferentemente do cível, aqui na seara trabalhista, você tem que tomar muito cuidado com o seu cliente. Trabalhe sempre com a verdade que você não vai ter problemas em nenhum tipo de competência, em nenhum tipo de jurisdição. Trabalhe com a verdade que você será recompensado. Enfim, rapidamente então eu te ensinei o que é litigância de má-fé, mas a proposta do vídeo de hoje é te ensinar sobre assédio processual. Mas para te ensinar um assédio processual, você precisa ter uma noção do que é litigância de má-fé, para você não confundir esses dois institutos. O assédio processual é uma figura nova que vem sendo reconhecida pela doutrina do trabalho ao longo do tempo. Trata-se de um desdobramento do assédio moral, que é um instituto do direito material do trabalho. Eu digo para você que cada doutrinador define de uma forma diferente o assédio processual. Isso significa que a definição jurisprudencial do que seria o assédio processual ainda não é muito clara. Maurício Godinho Delgado informa que o assédio processual é todo ato processual praticado de forma reiterada, insidiosa, por um dos sujeitos que atuam no processo, seja juiz, partes, servidores, qualquer um deles, que tem por objetivo minar a autoestima de uma das partes litigantes ou com o intuito de degradar o processo. Então, o assédio processual é caracterizado pela reiteração de atos, e esses atos muitas das vezes são lícitos, são atos normais de dentro do processo, mas que quando praticados com uma reincidência, acabam prejudicando ou fazendo com que o processo demore mais do que o necessário. Então, o assédio processual é caracterizado pela reiteração de atos praticados por uma das partes com o objetivo de humilhar ou desestimular a outra, mediante a utilização de diversos artifícios válidos dentro do processo, mas que visam de alguma forma dissimulada obter vantagem de ordem processual. Essa vantagem de ordem processual é uma aproximação com alguma das partes, é um prazo maior para oferecer algum tipo de defesa, é um prazo maior para executar algum tipo de bem que está em execução, enfim, é qualquer tipo de vantagem processual que foi adquirida dentro do processo por alguma artimanha dos advogados ou qualquer parte ali envolvida para atrasar ainda mais o processo. É o caso, por exemplo, do advogado que interpõe recursos sem fundamento só para ganhar tempo no processo, que faz o recolhimento de custas em valor inferior só para ter um tempo para retificar o valor do preparo. Enfim, são várias situações que podem causar um assédio processual. Então, para você entender, o assédio processual são atos legítimos
legítimos de alguma das partes dos processos, mas com claro intuito de fazer o processo se tornar um pouco mais longo, desgastante e oneroso para outra parte. E uma vez que o juiz identifica que existe o assédio processual, ele vai condenar a parte que agiu de forma ardilosa dentro do processo a pagar uma indenização a outra parte, já que se trata de uma espécie de assédio moral. E esse assédio se aproxima bastante da litigância de má-fé e do ato atentatório à dignidade na justiça, mas com eles não se confunde, já que esses existem previsão legal e o assédio processual não. Então o assédio processual ele não tem previsão legal. É um entendimento doutrinário e jurisprudencial, mas que pode ser aplicado na prática. Então se você que é advogado está agindo de forma reiterada num processo para ganhar tempo, com algumas atitudes até válidas processualmente, pode ter certeza que se o juiz perceber essa atitude, ele vai condenar você por assédio processual. Mesmo que esse tipo de assédio não seja muito comum de ser visto na prática, eu vou deixar o entendimento do TST aqui na descrição, a ementa de uma jurisprudência para você entender como que o nosso tribunal entende esse tipo de assédio aplicado ao caso concreto. Então no vídeo de hoje você aprendeu sobre o assédio processual e conseguiu diferenciá-lo da litigância de má-fé. Te ensinei também sobre atos que podem ser considerados atentatórios contra a dignidade da justiça e que podem sim render dano moral dentro do processo. Para você que já atua na área trabalhista, eu sei que isso é muito simples para você e você tem contato com isso todos os dias, mas muitas pessoas desconhecem esses institutos e acham que a justiça do trabalho é brincadeira. Mas eu garanto para você, mentir na audiência, agir de forma desleal dentro do processo, interpor recurso manifestamente protelatório são atitudes que sim podem gerar condenação por dano moral, e essa condenação vai atacar aqueles que agiram de forma desleal dentro do processo. Isso é muito importante para garantir que o prazo do processo seja razoável, garantindo assim o princípio da duração razoável do processo, e para que a jurisdição seja entregue a quem detém um mérito processual. Então se você gostou desse assunto, ele é um pouco mais teórico, tenho certeza que você vai gostar ainda mais de todo o conteúdo que eu tenho publicado aqui no canal. Então se inscreva, ative o sininho para ser notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo, porque toda semana eu estou trazendo um assunto de direito do trabalho para te ensinar um pouco sobre esse universo jurídico. Obrigado para você que assistiu até aqui. Semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre direito do trabalho. Te vejo lá então. Um abraço e até lá.